Vamos iniciar agora a exposição do treinamento Auditoria Interna em Recursos Humanos e Terceirizações, ferramentas eficazes para a prevenção e redução de passivos trabalhistas. A análise das políticas e práticas de pessoal de uma organização é o que nós chamamos de auditoria em recursos humanos e ela efetua a avaliação do seu funcionamento atual, das políticas de pessoal, práticas de pessoal, seguida de sugestões para melhoria, ou seja, é um sistema de revisão e controle para localizar práticas e condições que são prejudiciais à organização ou que não estão compensando o seu custo. O sistema de gestão de pessoas necessita de padrões capazes de permitir uma contínua avaliação e controle de seu funcionamento. De um modo geral, os padrões permitem a avaliação e controle pela comparação entre uma variável e o seu padrão. A gestão de pessoas tem a seu cargo o planejamento, a organização e controle das atividades relacionadas com a vida das pessoas na organização. É necessário que haja rapidez com que isso é feito, pois a área depende de uma permanente revisão e auditoria, capaz de fornecer um adequado feedback para que os aspectos positivos possam ser melhorados, enquanto os aspectos negativos possam ser corrigidos e ajustados tempestivamente. A função da auditoria não é somente indicar as falhas e os problemas, mas também apontar sugestões e soluções. Quanto maior e mais descentralizada a organização, maior a necessidade de uma cobertura sistemática. A auditoria pode mostrar os indicadores da qualidade, de liderança, de motivação no trabalho, eficiência da supervisão e o desenvolvimento dos empregados e dos gestores quando são analisados individualmente. Como planejar e executar a auditoria interna em recursos humanos? Existem algumas etapas que precisam ser obedecidas quando nós tratamos dessa atividade. A primeira delas é o planejamento. A segunda, as estratégias que nós vamos adotar nesse trabalho de abordagem. A identificação de prioridades e de riscos. Vamos também falar do papel dos auditores e auditados no processo dessa auditoria. Vamos efetuar o levantamento das políticas de recursos humanos e, na finalização, a apresentação, os contatos interpessoais e ética que devem ser tratados num primeiro momento. A etapa de planejamento dessa atividade que nós chamamos de planejamento inicial ou introdutório, se procura levantar as necessidades e carências de informações gerenciais, delimitar o que será realizado e o que precisa conhecer, definir as diretrizes e prioridades, alinhando aos objetivos estratégicos da organização, constatar as facilidades, recursos disponíveis e flexibilidade necessária para se contornar possíveis situações imprevistas ou sazonais que possam ocorrer durante as diversas etapas da auditoria. Os principais cuidados que você precisa observar no planejamento. Primeiro, deve-se obter detalhes ou informações anteriores sobre o órgão auditado. Como fazer isso? Normalmente você vai buscar essas informações nos últimos ou nas últimas auditorias realizadas anteriormente, nos papéis de trabalho, nos relatórios, para que você tenha já algumas informações. Segundo, analisar preliminarmente a área ou processos a ser auditados, características, funções, atribuições, atividades, pontos críticos, prioritários e problemas. Definir critérios e procedimentos de auditoria. Definição do cronograma de trabalho. Definição, constituição e treinamento da equipe de auditoria.
identificação de documentos de referência, manuais, relatórios, normas, regulamentos, procedimentos, mapeamento de processos, mapeamento de riscos, se houver. Um assunto interessante que deve ser levado muito em observação muito séria é a questão da constituição e treinamento da equipe de auditoria. Os auditores precisam estar habilitados e capazes para realizar uma auditoria nessa área. Ela, além de ser complexa, exige conhecimentos de legislação e de outras funções dentro da área. Não se pode pensar numa área de RH como se ela fosse simplesmente uma área de departamento pessoal. Ela é muito mais ampla, então ela exige conhecimentos específicos de legislação e de outros conhecimentos da área, como, por exemplo, conhecimentos na área de cargos e salários, de benefícios, enfim. São esses os elementos essenciais que você precisa conhecer. Continuando, antes de você iniciar um trabalho, então, dentro do planejamento existe uma etapa chamada plano de auditoria, que é o estudo prévio, contendo detalhes do processo da auditoria. Por exemplo, o que eu vou tratar nisso aí? Do objetivo e abrangência do programa. Por que eu estou auditando a área de RH? Qual é o objetivo dessa auditoria? Qual é a abrangência do programa? Eu vou auditar todas as áreas ou vou auditar algumas áreas específicas do Departamento de Recursos Humanos? Esse plano de auditoria também contempla um cronograma contendo o tempo previsto e duração dos trabalhos. Aqui é uma situação bastante interessante que deve ser observada. A área de recursos humanos e algumas funções, como o departamento de pessoal, elaboração de folha de pagamento, existem dias que são sobrecarregados de trabalho. Por exemplo, o fechamento da folha de pagamento. Não se deve programar uma auditoria nos dias em que a folha de pagamento está sendo fechada. O que pode acontecer é um certo tumulto, um certo desgaste em relação a uma não programação adequada, atendendo a esses cronogramas de fechamento de folha, por exemplo. Há que se pensar também nesse plano de auditoria da definição dos papéis e atribuições do auditor líder e demais auditores. O que cada um vai fazer? Cada área deve ter um auditor habilitado e capacitado para realizar a auditoria. Outro aspecto importante desse plano de auditoria é os padrões ou requisitos de confidencialidade do trabalho, ou seja, é necessário que fiquem bem claros que essa área é uma área extremamente confidencial, onde envolve a vida das pessoas, detalhes de salários e benefícios que não podem de forma alguma serem divulgados de forma aberta. Programação das reuniões diárias. Num processo de auditoria é necessário que se façam as reuniões diárias com a equipe de auditores e com os auditados também, para dirimir as dúvidas que possam ocorrer durante o trabalho, não é? Em relação a informações que devem ser prestadas, entrega de documentos e assim por diante. Nesse plano também se discute os métodos de análise que serão aplicados. Vamos aplicar softwares ou vamos trabalhar com programas manuais? Ou qual o tipo de trabalho, se observação, se avaliação, enfim. Pessoas de contato no órgão auditado. Nesse momento também é necessário que se defina quem vai atender os auditores lá na área de recursos humanos. Isso para evitar tumultos, ou seja, senão os auditores não têm a quem solicitar documentos e informações, acabam pedindo informações, solicitações a todos os funcionários da área. Isso tumultua. Então, isso também deve ser tratado juntamente com o gestor da área, quem serão as pessoas que vão atender os auditores. Necessidades de apoio, de sala, de telefone, de computador, de equipamentos para reprodução de documentos, transporte quando for necessário e hospedagem também. E notificação do órgão a ser auditado. Em auditorias rotineiras normais,
é necessário que se faça a notificação do órgão que vai ser auditado, da área que vai ser auditada, para que o gestor já comece a procurar e a encontrar as informações que o auditor precisa, como documentos, detalhes e análises antecipadamente. Isso é uma atitude bastante positiva, porque o auditor vai perder menos tempo quando for a campo. Ele já pode até receber esse material antecipadamente e fazer até uma pré-análise. Isso facilita a vida do auditor e facilita também a vida do auditado.